Um pouco por toda a Europa, a entrada no século XX trouxe consigo uma onda antimonárquica e uma sede de mudança e democracia. A viragem de século ia ficar muito marcada pelo fim sangrento de muitas das principais monarquias europeias. Embora um pouco diferente, a nossa não foi menos violenta. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje trago-vos de novo um vídeo sobre um episódio da história de Portugal, sobre o regicídio, ou seja, o assassinato do rei Dom Carlos e o consequente fim da monarquia em Portugal. Dom Carlos, rei de Portugal, nasceu em Lisboa a 28 de setembro de 1863, filho do também rei Dom Luís I. Dom Carlos foi o único infante do casamento entre o rei Dom Luís e Dona Maria de Saboia. Eram pertencentes, assim, à quarta dinastia portuguesa, a dinastia de Bragança. Dom Carlos conheceu a sua esposa e futura rainha, a princesa francesa Amélia de Orleans, numa das muitas viagens culturais que fez na sua juventude pela Europa, e em 1886 os dois casaram-se na igreja de São Domingos, em Lisboa. Com ela teve 2 filhos varões, Luís e Manuel. Subiu ao trono com 26 anos em 1889, logo após a morte do seu pai e rei Dom Luís. Foi aclamado rei 2 meses depois. No contexto da sua subida ao trono, um pouco por toda a Europa, ia-se assistindo ao surgimento de novas ideias liberais e republicanas, e com a queda de um dos grandes regimes monárquicos na Europa, a França, a monarquia tradicional era cada vez mais vista como um regime em decadência e que atrasava os Estados. A França ia já na sua terceira república depois de 2 intentos falhados, o primeiro certamente marcado pela execução pública dos reis mediáticos Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta em 1793, e a ascensão do personagem controverso de Napoleão Bonaparte. No entanto, as primeiras tentativas de repúblicas num continente que tinha as monarquias completamente enraizadas na sua história falhavam sempre e traziam consigo imensas guerras civis, como foi o caso de Espanha em 1873, e imensa incerteza e instabilidade tanto política, social como até financeira. A queda da Primeira República em França teve muito a ver com má gestão económica do país e também graves falhas militares. Por causa desta dicotomia entre querer a modernização dos Estados, mas ao mesmo tempo manter a estabilidade e tradição, foram-se implementando pela Europa as chamadas monarquias constitucionais. Ao contrário das arcaicas monarquias absolutas, estas fazem com que o poder e controle do país seja dividido entre uma família real e um parlamento, geralmente eleito pelos cidadãos, sem esquecer a criação de uma Constituição, que é o documento base do Estado Nacional. Em Portugal, o primeiro monarca numa monarquia constitucional foi Dom João VI, em 1820, e foi um resultado direto das invasões francesas em território nacional. Ainda hoje em dia, a maioria das monarquias ainda presentes na Europa são mesmo monarquias constitucionais, como é o caso de Inglaterra, Espanha e Luxemburgo. Descrito pelos que o conheciam de perto, o rei Dom Carlos era um homem bastante culto e inteligente, foi educado com a intenção de mostrar e proporcionar modernidade ao país. Era também muito dado a artes, como a pintura, e até apto nas ciências. Era um apaixonado por caça e tinha uma residência oficial em Vila Viçosa, no Alentejo, que ele sempre dizia que era a sua favorita. Fala-se que também era um pouco tímido publicamente e até um pouco retraído, o que até sentava que nem uma luva num papel de monarca constitucional. Um mero rei num poder partilhado pelo país. No entanto, também diziam que o rei era bastante vaidoso, gostando de se vestir sempre bem e na moda, o que traz um pouco à memória os luxos sem limites das antigas monarquias da Europa. No entanto, a sua subida ao poder não foi num contexto fácil para o país. Em 1893, Portugal entrou em bancarrota, o que indiretamente também levou a um certo conflito iminente com a Inglaterra, nós com um ultimato em cima da mesa. E até aqui o rei foi inovador. A família real aceitou fazer cortes financeiros no seu estilo de vida em 20%. E muito como vemos também o presidente Marcelo a fazer hoje em dia, Dom Carlos e Dona Amélia frequentemente visitavam pessoas vítimas de tragédias e acidentes, o que era um pouco novidade nesta época.
tudo em prol de mostrar uma proximidade da monarquia com o povo e a utilidade para o país e a sua população. Embora não muito preocupante, o Partido Republicano Português, fundado em 1876, estava em lenta expansão. Nada que na cabeça do rei o levasse a preocupar, mas a lentos passos caminhavam contra a monarquia e a favor de uma primeira República Portuguesa. Em apenas 18 anos de mandato, o rei Dom Carlos teve 9 governos, resultado de uma enorme instabilidade política em Portugal. Toda essa situação só piora quando, em 1906, o rei Dom Carlos apoia a subida de João Franco como presidente do Conselho. Este era chefe de um pequeno partido que se esperava viesse a ganhar as eleições, mas esta indicação do rei não foi muito bem vista pela classe política. Dom Carlos sabia que estava numa monarquia constitucional e que a sua função aqui como monarca era reinar com os partidos e serem eles a governar. No entanto, o rei parecia estar a intrometer-se demasiado na vida política do país. Da ascendência ao poder de João Franco resultou que muitos ministros se demitiram insatisfeitos. Em 1907 começou a ditadura franquista em Portugal, que, embora assuste um pouco pelo termo, ditadura aqui apenas só quer dizer que o governo podia governar por decreto-lei enquanto o Parlamento estava fechado. Refere-se apenas à acumulação no executivo do poder legislativo. O Partido Republicano estava extremamente insatisfeito e viu este episódio como a gota final da monarquia em Portugal. A população aos poucos também começava a questionar o rei e o seu reinado. A 1 de fevereiro de 1908, um sábado, estando Dom Carlos, a sua mulher e o infante Dom Luís na residência de Vila Viçosa, o rei dirige-se às pressas a Lisboa para se encontrar com o governo e tomar medidas, já que se ouviu falar de uma conspiração republicana. A 28 de janeiro, apenas 4 dias antes, tinha havido uma tentativa de golpe militar no país. Dirigiu-se de comboio até ao Barreiro, onde apanha um barco e desembarca em plena Praça do Comércio, em Lisboa. Por volta das 5 da tarde, Dom Carlos entrava numa carruagem aberta com o príncipe Dom Luís, o seu filho mais velho e descendente ao trono. A carruagem passava pela praça, quase deserta, com uma pequena escolta policial feita pela polícia municipal. De repente, começam os disparos. Um homem com uma espingarda ajoelha-se em frente à carruagem e dispara contra o rei. Um segundo atirador consegue subir à carruagem e com um revólver atira várias vezes contra o rei, um desses tiros também atingindo o príncipe Dom Luís, com 21 anos na altura. O tiroteio foi muito rápido, acontecendo quase num minuto, com a polícia também a retaliar. No final desse minuto, não só o rei e o príncipe estavam mortos, como também os 2 atiradores. Manuel Poiça, antigo sargento de cavalaria e professor, que foi o verdadeiro assassino dos monarcas, e Alfredo Luís da Costa, empregado de comércio e caixeiro viajante. No entanto, houve outros disparos também dirigidos ao rei vindos de outros pontos da praça, mas a autoria desses disparos nunca foi descoberta. O ataque foi mais tarde descoberto que foi planeado por um grupo de conspiradores ligados à Carbonaria Portuguesa, uma sociedade secreta associada ao movimento e partido republicano. O segundo filho do rei, com apenas 18 anos na altura, sobe ao trono como Dom Manuel II e viria mesmo a ser o último rei de Portugal. Embora o ataque tivesse uma autoria conhecida ligada ao movimento republicano, nenhuma detenção ou represália foram feitas. Conta-se que houve inclusive manifestações de homenagem, afeto, apoio nas campas dos 2 assassinos do rei e do príncipe. O Partido Republicano viu tudo isto como um sinal de enorme enfraquecimento da monarquia e mais que nunca quis implementar um regime republicano em território nacional. Embora Dom Manuel II contasse com a ajuda da sua mãe e rainha Dona Amélia para o ajudar a governar, o país era muito inexperiente. E o facto de ter subido ao trono, apesar da opinião pública em contrário, não vieram ajudar. Em 2 anos de mandato só, e não diferente da instabilidade política já vinda do seu pai e rei, Dom Manuel II passou por 6 governos. Assim, em abril de 1909, em Congresso, o Partido Republicano aprova o derrubo do regime monárquico pela força, com um forte apoio militar. A 5 de outubro de 1910, depois do golpe já ser esperado a qualquer hora pelo governo, deu-se a implantação da Primeira República em Portugal, depois de uma luta com muito pouca resistência por parte da monarquia e suas tropas. Dom Manuel foi exilado em Londres, onde acabaria por morrer em 1932. Deste braço da Casa de Bragança, não deixando descendentes.
Em 1919 houve um último surgimento da monarquia em Portugal, ao ser instaurada a monarquia do Norte, um contra-ataque, por assim dizer, à Primeira República, começando no Porto e alastrando-se a todo o norte do país. Viria, contudo, a chegar ao fim 25 dias depois. O que se pensava que seria uma mudança para melhor pode, de facto, ter sido a primeira entrada de Portugal para o fascismo e o regime autoritário. Nos primeiros passos da República, que era maioritariamente dominada por um único partido, o Partido Democrático, também ele não queria sair do poder assim facilmente. E, inclusive, em prol disso, em 1913, o partido restringiu o direito de voto da população portuguesa, que dessa altura passou de 75% para 30%. Foi, sem dúvida alguma, um dos maiores passos atrás da democracia contemporânea em Portugal. A Primeira República viria mesmo a chegar ao fim, 16 anos depois, em 1926, com um golpe militar que mais tarde abriu portas a um período de 40 anos de ditadura em Portugal. Até aos dias de hoje, o sentimento monárquico em Portugal está apenas concentrado em pequenos grupos. Se hoje Portugal fosse uma monarquia, o rei seria certamente Dom Duarte, da Casa de Bragança, mas ele é um descendente de Dom Miguel e não de Dom Pedro VI, imperador do Brasil, como Dom Carlos ou Dom Manuel II. Todo o tema da descendência real em Portugal destes dois ramos da Casa de Bragança é também um pouco polémico. E é este o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários se já conheciam, assim, a pormenor o que é que levou ao fim da monarquia em Portugal. Este vídeo já tinha sido pedido num comentário aqui no canal. É incrível pensar como a monarquia portuguesa era vista como o que estava a atrasar o país e, de facto, nós, se calhar, com a Primeira República demos um passo atrás, só depois do fim da monarquia. E Dom Carlos, inclusive, não era um mau rei, ou seja, o assassinato do rei foi uma consequência de todo um contexto europeu, um contexto português, um contexto político. Não foi o rei que foi assassinado, foi mesmo a monarquia portuguesa. Porque até se diz que Dom Carlos, se calhar, foi o melhor rei da dinastia de Bragança, inclusive. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal, se ainda não estiver. Deixem nos comentários dicas de vídeos. E por hoje é tudo. E vemo-nos no próximo. Bye! Tens que crescer.